Talvez você que é professor, né, deve achar que eu seja contra a mala viajante. Muito pelo contrário, eu sou a favor da mala viajante. Mas eu penso o seguinte, para que a gente incentive a criança a ler, a gente precisa ser esse modelo. E o nosso trabalho só terá resultado se a gente fizer com que as crianças tenham esse prazer de ler. E o que eu tenho visto é o seguinte, a gente coloca essa responsabilidade nas mãos dos pais, nas mãos da criança, e a gente apenas mostra para eles que eles devem ler. A gente avisa, fala, mas na verdade a gente não faz. Ou se faz, faz muito pouco ou esporadicamente. E o que é o mais importante de tudo isso é a gente ser o próprio modelo da ação. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu sempre fiz na minha sala uma sacolinha que eu vou mostrar para vocês depois, e aproveitando o contexto, a oportunidade de datas comemorativas. Um exemplo, iniciando o ano, começo com o processo de incentivo à leitura. Aí, logo em abril, não tem o dia do Monteiro Lobato, dia do livro infantil, e justamente nessa época, nessa comemoração, nessa data comemorativa da escola, eu aproveito e faço uma sacolinha. Mas aí, no caso, eu vou mostrar para vocês a sacolinha que eu fiz uma sacolinha para cada criança. Porque as crianças, quando chegam nessa fase, nesse período, elas já estão acostumadas, loucas, querendo levar livro para casa e falar sobre o livro, e já estão fomentadas com relação a esse desejo, esse prazer de falar e de fazer até mesmo uma resenha sobre o livro. Não cito essa palavra resenha, não falo de fazer ficha de leitura, nada disso. A criança ganha uma sacola, a sua sacolinha para levar o livro para casa, e tem o dia de levar o livro. Geralmente leva o livro na sexta-feira. Ela leva o livro para casa e traz o livro na terça-feira. Traz a sacolinha com o seu livro na terça-feira. Ela chega com a sua sacolinha, aí já tem o combinado, já é avisado para os pais com antecedência que a criança vai receber de surpresa uma sacolinha. Então, inclusive, na sacolinha, vocês vão ver que tem para os meninos o Esconde Sabugosa e para as meninas a Emília. E essa sacolinha, ela chegando em casa, ela terá que ser bem cuidada. E na terça-feira ela terá que estar retornando para a escola. Por que na terça? Porque às vezes acontece dos pais viajarem, ou às vezes acontece da criança passar o fim de semana com o pai ou com a mãe, caso, né, tenham guardas de pais sejam separados, ou acontece algum problema que não tenha tido condições de algum adulto ler a história para a criança, ou mesmo a criança não tenha tido condições de ler. Então, eu deixo que ela fique com esse livro esse final de semana. Também tem aquelas crianças que gostam de levar o livro, ler história para o coleguinha, ler história gosta de ler com a mãe, com o pai, e aproveita o fim de semana. Então são N motivos que esse final de semana ela tem esse livro com ela. E a criança ama saber que ela vai ficar mais dias com esse livro, porque ela já tem imbuído dentro dela esse prazer, esse gosto pela leitura. Ela traz o livro na terça-feira e ela só vai falar do livro se ela quiser. Isso a princípio. Depois, eu sugiro a elas que quem quiser fazer uma resenha, ou não falo resenha, mas quem quiser falar alguma coisa sobre o livro para a sala da outra professora, apresentar o livro, então, isso aí, as crianças que são mais desinibidas,
já querem apresentar o livro não só para a nossa sala, como para outra sala. Aí eu sugiro, como que a gente pode fazer isso? Vamos escrever? Aí nós vamos fazer uma resenha. Vamos ver um livro que vocês mais gostaram e dessas histórias que foram lidas aí. Qual o livro que vocês acharam mais interessante? Ou então, vamos pegar o primeiro livro que nós lemos. A gente faz uma estratégia para que a gente pegue o primeiro livro, né? Para que a gente aprenda, para que a gente comece a fazer um texto que é a resenha. Eles vão falando e eu vou colocando no quadro. No caso da criança com 4, 5 anos. Se for criança do ensino fundamental, elas vão fazendo a resenha e a gente vai fazendo as correções. Depois, coloco no mural e quem chega na sala vai poder ver esse mural. No caso de crianças, né, do 3º ano, do 4º ano e 5º ano, já vai fazer essa resenha e colocar fora da sala, com as devidas correções, óbvio. Também as crianças já estão tão acostumadas a lerem nos livros, elas apresentam a resenha, né, oralmente numa outra sala de uma colega, de uma outra professora. Elas podem, além de apresentar a resenha, fazer um seminário daquele livro que elas estão lendo.